Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Esse mês de outubro, como nós tínhamos nos comprometido e faremos assim, nós estaremos estudando sobre a parábola do semeador. E nós já aprendemos lá no livro de Lucas, como é um texto que ele aparece em Mateus, Marcos e Lucas, é um texto sinótico. Preste atenção nessa palavra. Sino quer dizer texto bíblico, sagrado, separado. Então, algumas semelhanças no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então, a mesma história foi contada por 3 autores diferentes. Mas esta não é a dificuldade que nós temos. A dificuldade que nós temos, muitas vezes, é compreender o contexto de cada um desses autores. E agora nós vamos fazer a leitura da mesma história, da parábola, lá no livro de Mateus. Convido os irmãos a abrirem, assentados como os irmãos se encontram. Mateus capítulo 13, de 1 em diante. Você lembra dos quatro elementos desse texto? O semeador, a semente, a terra e o fruto. Repitam comigo, por favor. O semeador, a semente, a terra e o fruto. Eu falei alguma coisa assim, muito superficialmente, sobre a semente. A palavra principal do tema semente é que ela é principal. Porque o que é a semente? É a palavra de Deus. Então, qual é o principal do texto? A palavra de Deus. Agora nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o semeador. Quando eu pensei sobre essa proposta do semeador, o que eu vou iniciar a falar, é claro que nós vamos precisar entender como que alguém é considerado um semeador. E qual a importância quando você aceita ser semeador? Hoje, a nossa proposta é isso. É fazer você entender que o principal é a semente. Mas a semente precisa ser lançada. E quem lança a semente é o semeador. E quem é o semeador? Quais são as características do semeador? Quem pode ser o semeador? Será que todo aquele que tem a palavra de Deus é semeador? Evidente que muitas vezes são perguntas que o texto nos propõe e que, se não tivermos cuidado, nós respondemos de maneira equivocada. Mateus capítulo 13, de 1 em diante, diz assim, de 1 até o verso 9, para ser exato. Naquele mesmo dia saiu de casa e se assentou à beira-mar. Quem saiu? Volta um pouquinho, por favor. Vamos entender. Quem saiu de casa e sentou-se à beira-mar? Jesus. É fundamental isso. Existe um personagem aqui que vai nos dar a característica do semeador. É evidente, e nem sempre as evidências estão ali para que eu possa marcar um processo de relação com o texto, mas fica claro que Jesus já está fazendo uso dessa característica como semeador. Isso fica claro no texto. E ele tem características bem próprias que eu e você precisamos tê-las para podermos ser um bom semeador. E que características são essas? Fecha a porta, varão. Verso 2. E grande multidão se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia. Olha que coisa interessante. O semeador tinha uma semente e as pessoas iam até ele para recolher, para tomar, para receber a semente. Obrigado, amado irmão. Para receber a semente. Perceba, grandes multidões se reuniam em volta do semeador. De modo que entrou num barco, se assentou,
e toda a multidão estava de pé na praia. Verso 3. E de muitas coisas que lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Muitas coisas, mas ali ele deu como primordial. Qual era a base? Era a palavra. Era primeiro a palavra. São detalhes, daqui a pouco você vai compreender esses detalhes. Espero que através do Espírito Santo você possa ir mais além do que aquilo que for exposto nessa noite. Versículo 4. E quando realizava, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Para um pouquinho. Das 4 sementes lançadas, 3 aqui já deu errado. Então foi colocado na semana passada que 75% da sua vida cristã é feita por experiências o quê? Negativas. Podem acreditar. Não pare por conta dessas experiências negativas. Essas experiências negativas não vão tirar de você a oportunidade de acertar. Você tem a oportunidade da parte de Deus de acertar. E o verso 8 diz assim: outra, enfim, ou seja, 3 deu errado, agora a última, e ela não menos importante do que as outras sementes que foram lançadas, você vai perceber isso, caiu em terra boa e deu fruto a 100 e a 70 e 30 por 1. Essa proporcionalidade é algo fantástico. Também tem um momento que eu vou falar sobre isso. Muitas vezes nós não conseguimos entender a matemática de Deus. Inclusive o tema é esse, a matemática de Deus. No livro de Joel nós temos uma promessa que ele se coloca tão aberto para Deus, que Deus fala assim: se você nesta noite semear, nada ficará sem colher. Já imaginou? Se ele tiver um caminhão de semente e semear, ele vai plantar e vai colher 100 vezes. 100 vezes. Aquilo que ele colher é algo extraordinário da parte de Deus. E por último, o versículo 9, finalizando, diz assim: todos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma expressão que quem já leu o livro de Apocalipse sabe que ela é repetida 7 vezes no livro de Apocalipse. 7 vezes. É manifesto à igreja, às igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus tem para falar à igreja. Vamos lá, vamos entender agora o semeador. A palavra semeador é aquele que lida com a semente. Interessante que não é um trocadilho, mas que você tem alguma coisa relacionada à dor. Semeador, aquele que consegue, de alguma maneira, expressar sentimento. Algumas vezes nós percebemos que quem está expressando sentimento, quem coloca sentimento no que se fala, fica mais fácil de ser acreditado. Quem não tem sentimento na palavra, quem não consegue expressar sentimento na poesia, na música, no teatro, na novela, no dia a dia, se não há sentimento, as pessoas não gostam. A palavra de Deus, volte por favor, Daniel, no versículo 1, versículo 2, a palavra de Deus, como Jesus disse que ele iria contar uma história, uma parábola, ele colocou sentimento nisso. O semeador é aquele que anuncia a palavra de Deus. E o texto diz que Jesus veio com esta
autoridade dos céus. Ele era o pão que desceu do céu, e a palavra pão ali estava dizendo palavra, aquilo que alimenta, o que determina o que é forte, o que dá força. E muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar bem com a palavra de Deus. Por que nós não conseguimos nos relacionar bem com a palavra? Não é manejar, tá? Porque tem gente que sabe onde estão os livros, sabe o conteúdo dos livros, sabe e lê o que tem lá dentro daqueles livros. Mas esse versículo diz uma coisa interessante, o versículo 2 de Mateus 13:2, que é o que dá o sentimento. O que faz as pessoas te seguirem? O que faz as pessoas irem até você? E grandes multidões se reuniam em volta dele. O semeador é diferente de qualquer outra pessoa que cuida da terra. Existem pessoas que cuidam da terra, mas não é o que cuida da semente. Existe o que ara a terra. Arar a terra é o que passa aquele boi com uma canga e um pau pendurado no pescoço para remexer a terra. Isso que é arar a terra. Muitas vezes esse que ara a terra não pode botar a mão na semente. E mais, existe os que regam. Regar quer dizer jogar alguma coisa sobre a terra. E nem sempre se joga alguma coisa sobre a terra que não seja necessário na terra. Por exemplo, uma terra onde tem muita água, se jogar água, a semente morre. Uma terra que é muito fértil, se colocar fertilizante, a semente morre. Uma terra que é muito seca, lembra das características do texto? Se não se produzir ali alguma coisa para dar profundidade às raízes da semente, a semente morre. Uma terra cheia de espinhos, se não tiver habilidade para mexer com os espinhos, a semente morre. Quem mexe com a terra, nem sempre é o mesmo que mexe com a semente. Aqui nós temos algumas áreas da igreja que fora dividido, né? O que prega a palavra nem sempre é o pastor. O que canta nem sempre prega. O que toca nem sempre prega ou canta. É fundamental você entender isso. O que toma para si a responsabilidade de semear não pode ficar preocupado com as outras questões que estão relacionadas à terra, porque Deus vai dar a cada um a capacidade para mexer naquilo que é necessário para que o reino de Deus cresça. O que é fundamental no semeador? Paciência. Imaginemos, se colocarmos uma plantinha na terra, depois de toda preparada, e acordarmos dizendo assim, vou botar outra semente aonde plantei essa semente, porque não cresceu. A paciência é algo que está inteiramente ligada ao sentimento. Ninguém espera se não acreditar. E sem acreditar, a palavra não reúne uma multidão de pessoas para ouvi-la. Se você tem sido um semeador, essas são as principais diferenças. Cada tipo de solo existe um tipo de semeador. Algumas outras coisas são ditas de maneira errada. Associamos a semente a uma prosperidade. Certamente já ouviram isso, né? Nós temos que semear para quê? Para colher. E achamos que semear é dinheiro, é dar dinheiro. Muitas vezes, inclusive, é pregado isso. Achamos que semear é tirar alguma coisa nossa e doar para alguém. Achamos tantas coisas erradas, porque essas coisas não são semeadura. A semente é a palavra de Deus. O semeador é aquele que é comprometido em pregar a palavra de Deus. Você já parou para pensar?
que Jesus estava ali deixando a primeira grande missão da igreja. A primeira e a mais importante missão da igreja é pregar a palavra de Deus. A mais importante missão do crente é semear a palavra de Deus. O que disse esse Jesus? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E façam ainda algo além de só pregar. Olha o compromisso do semeador. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga a eles, olha, vocês não... Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu me lembrei dessa passagem. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio já era batizado, está lá no livro de Atos. Se você ler o texto, você vai ver. Cornélio já era batizado. E Pedro chega lá para fazer ele receber o quê? Receber o quê? O Espírito Santo. Cornélio já era batizado, porque era o batismo de João. E ele dizia assim, mas eu já sou batizado com o batismo de João. Perceba a importância de quem semeia a palavra. Aí Pedro vira para Cornélio e diz assim, uma parte você cumpriu, mas agora você tem que receber a outra parte. A parte da água você já passou. Mas agora, eu quero que você receba a parte do fogo. Aleluia. A parte que queima. É o efeito da palavra. Que a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é poder. Todas as vezes que nós temos sentimento na palavra, nós sentimos o poder. Todas as vezes que nós colocamos o nosso entendimento na palavra, nós nos aproximamos do poder. Todas as vezes que nós lemos a palavra com o coração, nós chegamos ao poder de Deus, porque a palavra de Deus é poder. O semeador anuncia a palavra. Crie em você, entre tantas outras obrigações eclesiásticas, entre tantas outras funções institucionais, o desejo no seu coração de pregar a palavra. Pastor, mas eu não sei. O profeta disse isso, e Deus falou assim, é só abrir a boca, que eu vou botar na sua boca a minha palavra. Amém? Você quer pregar a palavra? Você quer pregar a palavra? Você quer ser semeador? É importante você ser semeador? Se sim, levante a sua mão, por favor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mesmo que muito timidamente alguém levanta a mão e pergunta, será que o senhor vai me chamar agora para ser pastor, evangelista, diácono? Será que eu vou ser um presbítero? Será que sou... O que eu... Irmão, preste atenção. Você pode já ter sido batizado. Mas no momento que você colocar sentimento na palavra, aquilo que você recebeu, você vai receber o poder da parte de Deus. E aonde você estiver e abrir a sua boca, as pessoas vão entender que é Jesus, aleluia, que está na tua vida e que você está fazendo toda a diferença porque você está comprometido com a palavra de Deus. Você compreende isso? Qual o resultado de quem prega a palavra? Versículo 3, por favor. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador fez o quê? Saiu a semear. Todo semeador passa por um processo. Ali o texto está dizendo assim, o semeador saiu a quê? A semear. Eu quero desafiar você agora a pensar nisso. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. Eu fui batizado aos 10 anos de vida, 1980, na terceira igreja batista do Plano Piloto, no Distrito Federal, lá em Brasília. E um pouco depois eu resolvi
seguir o chamado ao ministério da palavra, para ser um pregador da palavra, para ser pastor. Entendi que Deus havia me chamado para esta finalidade. Mas no processo, o que diz ali? E eis que o semeador saiu a semear. Sabe qual foi o primeiro processo que eu passei? Eu tive que estudar, ou seja, me capacitar. Todo semeador precisa ser capacitado. Mas, diferente de que alguns possam estar pensando, e eu acho que essa é uma diferença brutal, quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Você pode ter seminário, eu fiz o curso de bacharel, depois fiz um mestrado em teologia, estudei filosofia na Estácio, fiz pós-graduação em História no Bennett, no Instituto Bennett. Tive a oportunidade depois de fazer um mestrado na UF, em psicanálise, para entender as pessoas, o comportamento das pessoas. Fiz o curso de Direito, depois fiz uma especialização na área de Direito Eleitoral. Tive a oportunidade de fazer gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas, e aí fiz o meu doutorado em Ciências Políticas. Eu não parei de me especializar. Mas você lembra que o semeador tem uma semente e o semeador ele precisa ser especialista em quê? Na semente. Não adianta eu ter outras habilidades. Por mais que você tenha outras habilidades, você precisa ter a principal habilidade em cuidar da semente. Como é ruim hoje nós vemos pessoas tratando a palavra de Deus sem um mínimo de cuidado. Falando o que pensa, interpretando de uma maneira equivocada, ensinando as pessoas coisas que não estão na palavra de Deus. Como é ruim. Torna-se até cansativo. Muitas vezes nós ouvimos pessoas que estão no ministério, mas não têm o mínimo de cuidado com a semente. E o que eles estão fazendo com a semente? Estragando a semente. Por isso que cada homem dará conta de si mesmo para quem? Alguém pode dizer assim, mas isso é o juízo. Permita-me, não é o juízo, isso é falta de juízo. Algumas coisas acontecem quando alguém está num processo de relação com a semente de maneira errada. Profecia, revelação, sonho. Começamos a ouvir coisas humanas. Começamos a perceber que está recheado de coisa humana. Começamos a entender que é humano. E aquilo que é humano é carnal. E sendo carnal, não é bom. Nem para a minha vida, nem para a tua vida. E nem para a vida de quem está ouvindo. Paulo, inclusive, nos recomenda que devemos nos afastar de tudo que é carnal. E nos aproximarmos de tudo que é espiritual. Porque a carne, ela, por natureza, ela vai se destruir. Esse é o cuidado que o semeador tem que ter. Se então todos nós fomos convidados por Deus, por intermédio de Jesus, para sermos semeadores, nem todos foram chamados para serem pastores. Nem todos foram chamados para serem professores, mestres. Nem todos foram chamados para serem cantores, tocadores, levitas. Mas todos fomos chamados para sermos anunciadores da semente. O que estamos comprometidos? Logo que aceitamos o cristianismo, nós vamos lançar a semente. Esta é a sua missão. Lançar a semente, jogar na terra a semente. Lembrando que nós não estamos fazendo conta. Que a cada 4 sementes que a gente lança, 3 dá errado, a gente só vai colher o quê? Uma. Na matemática de Jesus, não é na minha matemática.
Nós vamos entender por que isso. Como que isso acontece? Como que frustra? Às vezes você chega num determinado lugar, o irmão está cansado, a obra está pesada, o ministério está difícil, poucos são os obreiros. Jesus disse isso. Mestre, os campos estão brancos, estou vendo o campo branco, então permita que a gente vá lá colher. Não, vocês não plantaram, vocês vão colher o quê? O que vocês podem colher se não foi vocês que plantaram isso? Mas, Senhor, o Senhor não está vendo que o joio está atrapalhando o trigo? Mas a seara é minha. Deixa o joio crescer junto com o trigo. A propósito, a semente do joio, você esfrega uma palhazinha, não tem nada dentro. O trigo tem semente. Você recebeu uma semente de semente. Você está aqui hoje porque alguém recebeu a semente e transferiu a palavra para você. Imagine você perdido, longe do Pai, em passos largos para o inferno. De repente alguém te pega pela mão e lança a semente no teu coração. Terra fértil, boa. A palavra chega, cresce, e o Espírito Santo entra e transforma a tua vida. Imagine se de repente, ninguém mais fala no mundo sobre Jesus. Alguém vai ficar sem a semente. E ficando sem a semente, vai ficar sem Jesus. Esse é o maior perigo da igreja moderna. Quando as pessoas se acostumam em fazer as coisas aqui dentro. Porque aqui vocês, graças a Deus, têm bons lançadores de semente. E levamos para casa muitas sementes na nossa bolsa. Levamos muitas ideias nas nossas bolsas. Mas se essas ideias não forem divididas, elas nunca serão o quê? Multiplicadas. E a bênção que poderíamos levar à vida de alguém fica retido, fica guardado, só na minha vida. Quando, na verdade, uma multidão de pessoas, eu não sei qual é a multidão de gente que anda perto de você. Eu não sei qual é a multidão de pessoas que você tem em contato. Eu não sei qual é o tipo de gente que você tem vivido ou tem convivido durante a semana. Mas eu tenho certeza que muitos deles estão esperando a palavra de vida eterna que você tem guardada no seu coração. Por último, amados, versículo 4, o texto diz assim: e ao semear uma parte caiu na beira do caminho e vindo as aves a comeram. Eu não quero falar das aves que comem, mas eu quero falar a parte que caiu. É interessante, amados, que Jesus falou sobre semear nesses 3 evangelhos, né? Como eu afirmei, Mateus, Marcos e Lucas. Mas o próximo livro, depois de Lucas, qual é? Mateus, Marcos, Lucas. Jesus já se apresenta como o pão da vida. Vou repetir. Mateus, Marcos, Lucas fala da semente. No livro de João, não fala dessa parábola. Mas Jesus já se apresenta como o pão da vida. Você consegue enxergar a evolução disso? Da semente até o pão? Esse momento, o semeador precisa entender e reconhecer que o que está no caminho, ou à sua frente, é o mesmo que estava no caminho e à frente de Jesus. O que estava no caminho e à frente de Jesus? Tinha uma coisa, e hoje nós precisamos enxergar isso com muita clareza. A primeira coisa que estava no caminho eram as dificuldades. Vocês perceberam?
As 3 grandes dificuldades que tem no solo: a ave que come, a terra dura e os espinhos. E foi assim com Jesus. Jesus, desde que nasceu numa manjedoura. Sabe o que significa isso? Uma estrebaria é o lugar onde ficam os animais. Não é um bercinho, como conhecemos. Crescido até os seus 12 anos, sem muitos relatos nos evangelhos, mas propositalmente nos conta que ele veio do Egito para uma festa até Jerusalém. E os seus pais esqueceram-lhe pelo caminho. Lembra dessa história? Quando Jesus foi esquecido no templo por Maria e José? E num determinado momento perguntaram aos primos, aos amigos, aos vizinhos mais próximos, se soubessem aonde Jesus estava. Ninguém sabendo, foram até o templo, o último lugar aonde uma criança de 12 anos gostaria de estar. Mas Jesus estava onde? No templo. Chegando lá, conversava sobre coisas maravilhosas. E os doutores da lei diziam assim: quem é este que tem conhecimento maior do que todos nós? Irmãos, 12 anos. Esse era Jesus. Alguém que não tinha muito para deixar ali naquele lugar. Não tinha uma moedinha sequer. Não deveria ter muita graça, colocando embaraços na vida dos sacerdotes. Zacarias, o sacerdote da época, deveria ter ficado irritadíssimo quando Jesus, com 12 anos, já lhe fazia perguntas de coisas eternas que ele não sabia responder. A semente que estava no coração de Jesus tinha que morrer. O semeador sabe que o nosso caminho, você que tem a semente no seu coração, para que ela possa crescer, você tem que morrer. Aquele que quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Aquele que quer andar com Jesus, renuncie à sua própria vida. Aquele que deposita na mão do Senhor Jesus a sua vida, não é mais dono da sua própria vida. E tomando a vida dada, preciosa como ela é, tornamos a nossa vida uma grande semente, uma grande oportunidade, para que as pessoas vejam Jesus em nós. Essa parábola foi dita para que a igreja hoje pudesse encarnar isso. Pudesse sair daqui contando as mais belas histórias de Jesus, aquele a quem não poupou a sua própria vida, mas entregou a sua vida na cruz do Calvário para morrer no meu lugar, para que aquela vida derramada lá na cruz e o seu sangue pudesse me dar vida. Esta é a palavra que deve ser pregada. Uma palavra de renúncia, que vem com bênçãos. Lembra o que Deus fez com Abraão? Abraão não tinha nem nome. Sabiam disso? O nome de Abraão não era Abraão, era Abrão. E Abrão não tinha nome. Abrão não seria reconhecido. Abrão não seria nem pai de nação nenhuma, porque naquele tempo o Abrão era um mero morador da cidade Ur dos Caldeus, na Macedônia. Mas quando deu Abrão o seu coração para Jeová, Abrão virou Abraão. Abraão foi pai, marido de 3 mulheres. Pai de Ismael, pai de Isaque. Sabe quem era Ismael? São os árabes hoje. Sabe quem é Isaque? É a nação de Israel hoje. As 2 nações mais poderosas da terra. Vou repetir. As 2 nações mais
poderosas da terra são da descendência de Abraão. Um dia, você também terá uma descendência abençoada. Amém? Aonde a tua casa será abençoada, aonde os teus filhos serão abençoados, aonde o seu trabalho será abençoado, aonde você puser as suas mãos, serão abençoados. Não é porque temos alguma coisa sobrenatural ligada à nossa vida, mas é porque nós temos algo sobrenatural na nossa vida, chamada Jesus. Este é o grande segredo do semeador. Ele no caminho entende que chega uma hora, ele tem que sacrificar a si mesmo, para que outros possam ter a semente das boas novas em seus corações. Feche os seus olhos. Pode ser que hoje você, Cornélio, que já foi batizado na água, é membro da igreja batista ou membro de uma outra igreja evangélica, e entendendo que você é um semeador, você quer o poder que vem do alto, e o poder que vem do alto, eu não posso te dar. Quem te dá o poder que vem do alto é o Espírito Santo de Deus. Pode ser que você nesta noite esteja com o coração pegando fogo, desejoso, ardendo o poder que vem do alto. Pode ser que nesse momento o seu coração esteja assim, mas será que eu tenho merecimento para isso? Eu quero dizer que você é o 25% da parte de Deus, que deu certo no reino de Deus e que será abençoado pela palavra de Deus. Se você deseja isso, amado, eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Fique de pé e diga: pastor, eu entendi. Eu preciso disso na minha casa. Eu preciso desta palavra de bênção no meu trabalho, na minha saúde. Eu preciso disso no meu emprego, na minha vizinhança. Eu preciso deste nome chamado Jesus em tudo em que eu fizer. Eu preciso desse Senhor. Coloque-se de pé. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Pai querido, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor está neste lugar. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite, pela tua palavra. E se nós sairmos daqui, Senhor Deus, colocando em prática aquilo que estamos recebendo, Senhor Deus, muitas outras vidas saberão que o Senhor Jesus é o Senhor. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, só o varão que está tocando ali. E o inferno não vai prevalecer. Fica de pé, vamos cantar o corinho, a parte do coro. Me ajudem aqui o pessoal do louvor. Música do mês. A perseguição não parou, a igreja. Eu estou fora do tom, deixa eles chegarem, que fica melhor. Isso. Não deixa ninguém fazer você sentir que você parou, não, tá? Porque você não vai parar, não. E eu repito, nada pode parar a igreja de Jesus. Não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, Não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Só um minutinho, só as vozes. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia. Com força.
O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Senhor, não deixe o teu povo parar. Não deixe, Senhor Deus, as dificuldades pararem o teu povo, os problemas pessoais, aqueles que são oriundos, Senhor Deus, de uma estratégia do diabo em tirar a alegria, a paz, o sossego do teu povo. Não permita, Senhor Deus, que o nosso passado, os nossos erros, as nossas frustrações, os 75% da vida que já deu errado, nos parar, Senhor, mas nos faça acreditar que nós somos a parte boa, a parte do Senhor, a parte que veio do céu, a semente que desceu do alto, que está plantada no coração de cada um, e que sairemos daqui, Senhor Deus, com a missão de distribuir para todas as pessoas. Coloque o teu poder sobre a vida deles, dê a unção a eles, dê a capacidade espiritual a eles, tire o medo, Senhor Deus, para que eles possam distribuir a tua palavra e fazer a tua palavra crescer em todos os lugares deste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém. Você que crê, louve ao Senhor com as suas palmas, porque Ele é digno.